Vamos ver qual que é desse daqui. Esse daqui vamos ver. Tem alguém no meu telhado? Cara, só pelo título não tem como. Se você não me conhece, eu sou o Fiore, youtuber e caçador de coisa ruim nas horas vagas. Eu já me infiltrei num culto canibal. Já explorei uma cidade em um loop temporal. E há mais de 3 anos exploro os temas mais bizarros mundo afora e na internet. Eu já vi tanta bizarrice que é difícil encontrar coisas novas e assustadoras pro canal. Mas tudo mudou quando um dia eu achei isso. Tão ligado aquele vídeo do. Tava fazendo. Tava tentando fazer flexões e a minha avó caiu do telhado. Certeza que é que nem esse daqui. O que essa mulher tá fazendo no telhado no meio da noite? Diz um usuário do Reddit 3 anos atrás. Logo de cara eu gelei. Não só pela imagem que me causou muito medo, mas pela dúvida do que caralhos é isso. De onde será que veio essa mulher? O que ela fazia no telhado? Essa foto é real? Bom, logo depois de achar o post, eu farei uma pesquisa profunda nos confins da internet para responder essas questões. Ao final do vídeo eu vou revelar a origem da foto. Mas se tem algo que me instigou tanto quanto tentar explicá-la, foi entender por que isso assusta tanto. Esse questionamento me Isso é porque não é uma coisa habitual que a gente tá acostumado. Se a gente for ver, tipo, mais ou menos a expressão que essa pessoa tá fazendo, parece que é uma expressão de que ela tá procurando alguma coisa ou que ela viu alguma coisa. Ó a avó de alguém aqui. Para, não vou dormir mais. Ah. Só cagão em live, vamos, gente, vamos. Essa daí, minha avó, você vai se machucar igualzinho, velho. jogaria cara a cara no medo ancestral e Ela subestimado tava procurando a Maquita, velho. no mundo do terror. O fundo do mar naturalmente dá medo. Uma caverna escura também incomoda e mesma coisa pro porão de uma casa. Crescemos sentindo medo pelo que está abaixo e faz sentido. O ser humano teme aquilo que não pode ver e o subsolo tende a ser mais escuro. Enterramos os mortos na terra. O abismo remete à morte e não à toa o inferno vem de baixo. Em compensação, o paraíso vem dos céus, em cima. É lá que está o sol, a luz e a esperança. O ponto mais alto, o andar de cima, telhados e sótãos tendem Tanto uma coisa que eu tava vendo é que quando a pessoa. Quando a pessoa ela tá com muito medo, do naipe tá de noite e a gente tenta achar alguma resposta pra aquilo que a gente tá vendo. Então, um cabide vira uma pessoa. Um boné vira tipo uma cabeça. Ou uma bola de futebol pode virar uma cabeça de alguém olhando pra gente. Eu acho que os melhores filmes que tem de terror são aqueles que a gente não vê o bicho ou que a gente não sabe o que tá acontecendo, que tem tipo muita abertura e a gente tenta imaginar e fechar aquela lacuna do que pode ser aquilo lá. Isso daí que dá mais medo. E é claro, jumpscare sem barulho, mano. Jumpscare sem barulho dá muito medo. a ser sinônimo de segurança, até o momento que isso é deturpado. É esperado que o fantasma esteja no porão, não no sótão, mas quando o protagonista encontra algo bizarro acima dele, o terror bate diferente. Justamente o que devia ser seguro é uma ameaça, e o fato da ameaça viver acima de nós torna tudo pior. Em filmes de terror, essa ideia é muito usada, não tanto como em porões, mas ainda é famosa em diversos filmes. Na literatura e nos jogos temos casos similares, e a própria ideia de escutar algo à noite no telhado é aterrorizante. Para quem mora em casa, essa é uma experiência recorrente, e para quem mora em prédio, nem tanto, ainda que seja possível, e até um pouco pior. Tipo, eu nunca pensei nessa alegoria. Que o que é de baixo é ruim, do inferno, coisa ruim, essas coisas. E o que é de cima é coisa boa, anjo, céu e esses negócios. Pior que eu acho que não é isso que me dá medo, velho. Não é essa parte que me dá medo. O que me dá medo seria o que tem, o que caralhos tem em cima do meu telhado, o que caralhos tem embaixo da minha casa. É isso que daria medo. Eu não consigo ver essa associação de se tá em cima e tá embaixo.
Porque é a mesma coisa, se eu ver alguma coisa embaixo, vou sentir medo daquilo. Mas se tiver em cima, vai ser um medo normal, não vai ser um medo inconsciente que eu tô tendo. Nesse vídeo eu vou explorar o conceito, falar de algumas obras que exploram esse terror e até casos bizarros da vida real envolvendo sótãos, andares de cima e telhados, como esse. E antes de começar... Uma coisa que eu vejo muito, que eu já vi num outro canal, acho que foi no canal do Piscine, é das coisas. Tipo, tem pessoas que entram na tua casa e ficam te observando. São literalmente pessoas que estão lá dentro e você não sabe que tá lá dentro. Tanto que uma das pessoas, acho que ela ficou com tanto medo. Opa, foi mal? Eu voltei. Ficou com tanta dúvida que, pô, a comida da minha casa tá sumindo. Onde é que ela tá indo? Então ele instalou uma câmera sem a outra pessoa que ele não sabia que tava em casa perceber. E aí ele viu que tinha alguém morando no sótão dele. Existia uma pessoa que tava vivendo, sei lá, 3, 4 meses só sobrevivendo na base do pão e água. E ele não percebeu, velho. Ele não percebeu. Isso daí é bizarro demais, velho. Isso daí é bizarro demais. Então, tipo, eu acho que separa. Isso daí sim é uma das partes mais assustadoras, velho. Corredor escuro também, tipo, daqueles caminhos sem fim que a gente não vê um fim, que a gente fica imaginando, pô, o que que tem no fim daqui? Daí a gente já imagina tudo, já imagina, pô, vão me matar aqui, eu vou morrer. Aviso bem rápido para vocês virarem membros do canal no Apoia-se. Você me ajuda mensalmente com algum valor, em troca recebe vários benefícios, além de financiar um projeto feito com carinho, como esse, e muito mais. Link na descrição. Obrigado e bora pro vídeo. Vamos ver como é que vai ser agora pra destrinchar essa foto. Dois milhões de anos atrás, os primeiros humanos seguiam floresta dentro. De noite, apenas a luz da lua e do fogo iluminavam o caminho, mas nem sempre o suficiente. Predadores hostis e sanguinários atacavam do escuro, e assim foi no passar de centenas e milhares de anos, até pouco tempo. Não vivemos mais em caverna nem viramos comida de animal com a mesma frequência, mas esse medo permaneceu. A ameaça que vem de baixo ou na nossa frente não é tão ameaçadora assim. Não é, um elefante, mano, literalmente. Já aquela que ataca pelos lados é pior, e a que surge de trás ou acima de nós, aí que a coisa complica. Ter a posição mais alta e, portanto, a visão mais ampla equivale à segurança. Segundo o geógrafo J. Appleton, com a teoria Perspectiva Refúgio, humanos se sentem seguros em ambientes com ampla visão e lugares para se esconder. É por isso que na guerra, quem tá acima tem vantagem. Por isso que o high ground nos jogos são tão disputados. Por isso que uma casa é o refúgio supremo e que quanto mais alto, mais seguro. O filósofo Gaston Baleachard via a casa como um ser vertical, sendo o porão, o inconsciente onde os fantasmas habitam, e o sótão, o lugar mais alto, onde há luz e razão. Para ele, quanto mais perto do telhado, mais segurança e clareza mental. Mas o que acontece se virarmos isso de cabeça para baixo? Ah, faz um sentido, assim, do porquê dá um medo das coisas que tá em cima. A gente tem medo das coisas que tá embaixo. A gente não sente tanto medo, mas... Mesmo assim, pra mim, eu não sinto isso. Pra mim, tipo, se tiver alguém morando embaixo da minha casa, eu vou ter medo. Se tiver alguém morando em cima da minha casa, eu ainda vou ter medo, velho. Dá pra entender as razões. O terror, como de praxe, adora brincar com isso. Então o alto da casa vira ninho de segredos. O sótão cheio de tralha vira metáfora para memórias, traumas e monstros que ameaçam descer. No famoso filme A Entidade, o protagonista encontra fitas de assassinato da nova casa justamente no sótão. No filme O Grito, o fantasma da Kayako também vive no sótão. E a mesma coisa em Hereditário, com o culto do demônio Paimon estando exatamente em cima da casa, o que é bem perturbador. Pra quem mora em prédio, como eu falei, também não tá 100% seguro. Sobrenatural, A Origem é o terceiro filme da franquia Insidious
e conta sobre uma assombração que atormenta a protagonista no apartamento de cima. Pra mim, esse filme é mais ou menos, não é um dos melhores, e o que eu não posso dizer pra REC. Um filme de zumbi que eu já acho muito tenso e que eu já falei algumas vezes no canal. Na história, uma infecção zumbi deixa um prédio em quarentena. Para fugir dos bichos sanguinários, os sobreviventes se abrigam na cobertura. Pô, o que esse filme aqui é bom? É brincadeira, velho. Muito bom. Tipo, nossa, lembrei de um. Ele é muito bom, tão bom quanto aquele Livrai-nos do Mal, acho que... Nossa, não, Assim na Terra como no Inferno, mano. Esse filme aí, eu gosto demais. Acho que eu vou ver um outro dia pra gente reagir a isso. E eles entraram nas catacumbas de Paris, velho. Não sei se vocês estão ligados, mas nas catacumbas de Paris tem tipo... Ai, era um... Acho que eles guardavam corpos, era coisa de corpo, alguma coisa assim. E tipo, morreu muita gente, muita gente. Tinha muita gente que... Como é que fala? Tinha muito lugar que não era catalogado nas catacumbas, porque não teve gente que não visitou. Vocês têm noção que acho que na cidade, acho que foi uns 7% que foi catalogado, e o resto, ninguém sabe, mano. Ninguém nunca entrou em algumas catacumbas. É tipo totalmente desconhecido, e, mano, e esse lugar aí dá um medo, mano. Esse lugar aí dá um medo. Se você quiser, você pode entrar de boa. Mas tem um risco de você nunca mais sair, velho. Tem um risco muito grande de você nunca mais sair. Sei que é insano. Isso daí eu acho muito da hora, velho. Mal sabiam Ah, que e é do nela Hack, onde mano, esse filme aqui também, nossa senhora. Esse filme aqui também é muito da hora. É bem no found footage que o pessoal fala. a infecção começou, e onde habita algo muito pior que os próprios zumbis. Nossa senhora, que bizarro! Essas são só algumas obras que usam o teto ou andar de cima para causar um medo. Claro que a lista é bem mais longa e ela não se prende somente a filme. Jogos de terror como esse fazem isso toda hora. Mas o melhor exemplo veio muito antes disso. O Quarto Vermelho, de H.G. Wells, foi um conto lançado em 1894. Ele conta a história de um homem que vai passar a noite no Quarto Vermelho, o lugar mais alto de um castelo, e dito por ser assombrado. Ele vai para lá para provar que não existem fantasmas. No dia seguinte, estaria profundamente arrependido daquela ideia. Ao chegar no castelo, Lorraine Castle, ele é recebido por 3 idosos que moram lá. Todos chamando a atenção que a coisa é feia, que pessoas morreram no quarto, mas o cara vai mesmo assim. O terror já começa com a descrição de onde ele fica. Abre aspas. Você segue pelo corredor por um tempo, até encontrar uma escada em espiral. No segundo patamar, há uma porta coberta com baeta verde. Passe por ela, siga pelo longo corredor até o fim, e o quarto vermelho fica à sua esquerda, subindo os degraus. Claramente esse é o cômodo mais alto, mais isolado da casa, e por isso, muito mais assustador. O narrador, corajoso, carrega uma vela e sobe até ele. Chega na porta, dá uma olhada no quarto e espalha várias velas até que tudo fique iluminado. Então ele senta para esperar pelo paranormal até que à meia-noite, uma vela se apaga. Ele vai acender quando as velas de trás se apagam, depois outras, e assim vai até o quarto ficar todo escuro. Abre aspas. Pulei ofegante de vela em vela numa luta vã contra aquele avanço implacável, diz o homem. Top, eu acho que o medo mais primordial que todo mundo tem é o medo do escuro, cara. Não existe. O medo do escuro é um medo assim que... Que nem eu falei, a gente tem um medo do que é desconhecido. Então, medo desconhecido, tá tudo escuro, a gente não sabe o que tem. Cara, a gente fica com medo. Eu acho que um jeito pra counterar isso, uma ideia pra counterar o medo do escuro é: fica de olho fechado. Fica de olho fechado. Se faz de cego. Nossa, muito ruim, mano. Me passei. Mas fecha o olho. Você não vai estar vendo as coisas, mas mesmo assim você vai estar de olhinho fechado, velho. Aí você sabe que na tua frente não tem nada porque você tá de olho fechado. Countera 100%. Dei 2 passos em direção à lareira e instantaneamente as chamas diminuíram e desapareceram.
A escuridão se fechou sobre mim como o fechar de um olho. Envolveu-me em um abraço sufocante, selou minha visão e esmagou os últimos vestígios de autocontrole do meu cérebro. Nossa. E não era apenas uma escuridão palpável, mas um terror intolerável. Depois daí, o homem desaba e acorda na manhã seguinte sendo cuidado pelos 3 idosos. Um deles pergunta se ele acredita que o quarto é assombrado e o homem responde, abre aspas, não há fantasma algum ali, mas algo pior, muito pior. O pior de todas as coisas que assombram os pobres mortais. Isso é, em toda a sua nudez, o medo. É isso, eu sabia que era isso, responde o velho. Um poder das trevas. Pode-se senti-lo mesmo à luz do dia, mesmo num claro dia de verão. Nas tapeçarias, nas cortinas, sempre atrás de você, não importa para onde se vire. O próprio medo está naquele quarto, medo negro, e lá ele permanecerá. Que diabo de frase que é essa? Medo, meu Deus do céu, hein? Enquanto essa casa de pecado existir. Aí entra duas interpretações. É tipo o medo, o próprio medo, ou tipo, é só uma palavra de se dizer, é o próprio medo que tá lá. Do naipe. Como é que eu tava? Do medo, do próprio medo, ou tipo, algum ser que é a personificação do medo lá. É um desses dois que pode ser. Agora, o do medo coisado me pegou. Me pegou desprevenido. A forma que esse conto se refere ao medo, não como o medo em si, mas como uma entidade que assombra o quarto, e quarto esse, o mais alto do Esse castelo. daí associou o medo a uma entidade e não só a uma coisa, tipo medo. Diz muito sobre esse terror. O quarto vermelho, onde habita o medo com M maiúsculo, não é um porão nem um cômodo qualquer. É o que mais chama atenção e o que reside acima dos moradores. Sua presença no topo impede que possamos ignorá-lo. E o mal, quando ocupa esse lugar, só pode fazer uma coisa: descer. Quando eu tive a ideia de fazer esse vídeo, eu já imaginava que ia explorar um lado mais filosófico, tal como da vida real. Se por um lado esse tipo de medo é mais irracional e imaginativo, por outro existem motivos claros para temer o que reside acima. Sótãos ou telhados, por exemplo, são lares perfeitos de alguns animais, como ratos. Essa espécie é ótima escalar, costuma fazer ninho em forro e infestar não só o telhado, mas como todo o esqueleto da casa. Quanto maior a infestação, maior o risco de incêndios causados pela falando destruição dos nisso, fios. cara, agora me lembrei, tem uma coisinha que eu tinha medo de cima, que era do sótão, que aqui no Brasil não tem sótão, tá em casa de muito rico, sei pá. Mas eu tinha medo de mexer lá em cima, porque lá em cima eu sabia que tinha teia de aranha, inseto, aranha em geral, mano. Lá em cima tem aranha. E eu não tinha um medo por ser lá em cima. Eu tinha medo por lá em cima ter aranha. Então, sei lá, velho. Não era um medo por ser, o sótão. A mesma coisa se tivesse um negócio aqui embaixo. Eu ia ter medo. Mas que também o sótão aqui em casa do Brasil é tudo coisado. Não tem o que guardar lá em cima. É só teia de aranha e cabo. E de transmissão de doenças como a leptospirose. Morcegos e gambás também são famosos por entrar em forro. Eles podem atacar quando ameaçados e são vetores da raiva. Um vírus que não é brincadeira. Pombos são outros animais de telhado que espalham fungos e parasitas, mas o pior fica com os insetos. Imagina o teto do seu quarto de dormir ser um ninho de barata, ou quem sabe o lar de uma colmeia gigante. Essa casa aqui, eu deixava pra elas. Pô, mano. Fabricazinha de mel infinito. Farm de mel. Se o nosso maior problema com barulho em telhado fosse apenas de animais, estaríamos até tranquilos. Mas infelizmente, não é sempre que arranhões, batidas e odores vindos de cima são causados por eles. Frogging é o termo usado para pessoas que moram escondido na casa de outros. Esse daí, velho.
Aqui no Brasil isso não é tão famoso, mas nos Estados Unidos, de onde veio o termo, temos vários casos de pessoas morando escondida, embaixo de casa, em parede, telhado e sótão. E cara, isso é muito perturbador. O caso mais famoso e pesado ocorreu em 1941, em Denver, no Colorado. Jinx. Tudo começou quando Philip Peters, morador de uma casa, foi encontrado sem vida nela. Nossa. A polícia identificou o caso como homicídio, mas não encontrou nenhum suspeito e assim seguiu. Semanas depois, a viúva de Philip, que não estava na casa naquela época, volta a morar sozinha nela. Ou era isso que ela pensava? Dia e noite ela ouvia barulhos vindo de cima. A comida sumia e um cheiro horrível tomava o lugar. Cagaram no chão. Quem cagou no chão? Convencida de que a casa era assombrada, ela se muda, para somente semanas depois a polícia encontrar um homem que morava no sótão e que teria assassinado seu marido. Nossa, mano, isso daí dá um medo, velho. O cara se chamava Theodore Conis, viveu por meses sobrevivendo com comida na geladeira e se escondendo num sótão do tamanho de um caixão. Felizmente, depois disso, ele foi pra cadeia. Esse é apenas um caso isolado e muito famoso. Tem muito por aí, história de Reddit e relato de pessoas morando escondido. Tem esse caso de um garoto chamado Daniel LaPlante, que vivia nas paredes de uma casa e stalkeava uma menina que tinha saído com ele e que deu um fora. Felizmente, nada aconteceu com a menina, e a história desse garoto inspirou o filme Boneco do Mal, que, spoilers, tem um menino que mora escondido nas paredes e sótão da casa. O último caso de Frogging que eu vos trago é também um dos mais recentes e mais próximos de nós aqui no YouTube. Em 7 de novembro de 2009, um canal aleatório publicou um Eu vídeo acho que foi. É esse vídeo aqui, mano. É exatamente esse vídeo aqui que eu tava falando pra vocês. Mano, pelo amor de Deus, velho. É que dá um medo. O cara foi lá e tacou a câmera e. Vocês vão ver, vocês vão ver. A gente tem medo de bichinho de pelúcia? Eu tenho medo pra playtime. chamado Creeper in My Apartment. Eu já falei dele há muito tempo aqui no canal. Se você é dessa época, escreve aqui embaixo. Mas ele é um vídeo de um cara que ouvia sons estranhos no apartamento e colocou uma câmera na cozinha para entender de onde eles vinham. Bom, no meio da noite, ele teria sua resposta. Mano, o pior é que, tipo, imagina, ele não sabia o que ele fez depois que viu essa filmagem. Ele saiu de casa, será, e chamou a polícia? Ou, mano, se eu visse, mano, acho que eu ia ter um ataque, ia estar morto, duro no chão, velho. Não tanto, não pra tanto, mas eu ia estar, tipo, sabe aquele medo que percorre do dedão do teu pé até o último fiozinho de cabelo teu? Eu ia ficar assim, estático por 5 minutos. Uma mulher morando no teto de casa e de novo ela saía à noite para comer as coisas na geladeira. É isso. Na descrição do vídeo, o cara revela que aquilo não é falso, que ele chamou a polícia e que a invasora já morava ali por algumas semanas. E olha só que doideira. Ainda bem. 16 anos depois desse vídeo pro ar, agora em 2025, o cara postou uma continuação desse vídeo. A filmagem Guys, ela voltou e tá vivendo ainda. perdida na manhã seguinte à descoberta. Outra pessoa? Enfim, ele pega a câmera, vai Não olhar o pode buraco ser, onde a não mulher pode. vivia, Não pode ser. até que Just get out of my place. I don't know why you're here. You shouldn't be here. Just get out, okay? I don't know why. Mano, não é possível. Mano, não é possível que essa mulher voltou. O que essa mulher tem com essa casa? Não. Irmão, não é possível. Não é possível. Não, agora eu fiquei com medo, mano. Just get out of my place. I don't know why you're here. You shouldn't be here. Just get out, okay? I don't know why. Ah, né? seria simplesmente terrível se tudo isso fosse real. Mas é fake. Ah, estragou, irmão. Não, estragou, velho. Vai se ferrar. Nossa senhora, mano. Não, se isso aqui. É que se fosse real, o cara foi lá e postou. Como é que o cara foi lá e postou? Mas. Pô, mano, isso daqui ia dar um medo real, velho. Isso daqui assustou de verdade. Não existe nenhum inquérito de mulher morando escondido na casa do cara, sem contar que ele é um ator. O nome dele é Joe Cummings. Ele faz uns corres e encenação por aí, e certamente fez isso pra ganhar um dinheiro. Pois é, pelo menos, o vídeo dá um cagaço.
Ganhou um dinheiro, porque pegou quase 20 milhões de views, velho. Então. Eu nunca imaginei que eu ia fazer um vídeo sobre um terror tão específico. Eu sempre via sótãos, telhados e lugares de cima meio tensos, mas nada demais. Aqui no Brasil, como eu falei, a gente não tem muito caso disso. A maioria das pessoas mora em prédio, tudo bem que REC se passa em um, e pra quem mora em casa já é um pouco pior. Mas enfim. Esse é um terror diferente, eficaz porque distorce a geografia da casa e coloca o que está mais alto como o pior lugar de todos. Seja ele uma cobertura, o apartamento de cima, o quarto mais alto, o forro, o sótão de uma casa e, claro, um telhado. Eu falei que eu ia explicar a origem dessa foto do demônio e, bom... Então, tipo, não senti tanto medo até agora. Eu só acho, tipo, muito bizarro. Não sei vocês. Eu achei muito bizarro essa cena. Mas em si, fica com medo. Não tanto, velho. Não tanto. É bizarro, porque, pô, mano. O que ela tá fazendo ali em cima, velho? Ela dá, tipo, um leve desconforto, tá ligado? O post que vos temos é de 2022, mas depois de eu pesquisar e varrer a internet, eu descobri que ele não era o primeiro. Já tinham postado em 2018 com esse título que vocês veem na tela. A maioria das pessoas comentando diz que essa é uma cena do filme Corrente do Mal, quando tem um cara em cima do telhado, mas não. Claramente são cenas diferentes. Oh, meu bicho pelado. Outros dizem que essa é a Lisa de Silent Hills. De fato parece com ela, mas de novo, não é isso. Essa foto não vem de filme, nem jogo, e também não é montagem. A verdade foi revelada no post mais recente em 2022. Nele, um usuário alega que tirou essa foto numa festa de quarteirão. Tinha álcool envolvido e essa certamente era uma pessoa bêbada naquela noite. Não um espírito, uma invasora ou sei lá o que diabo de coisa poderia ser. Eu realmente queria que ela tivesse uma origem tão assustadora quanto a foto para eu fazer um vídeo inteiro dedicado, investigando tudo, mas acontece. Assim como o vídeo do ator, nem sempre as coisas são como pensamos, e pelo menos foi por causa dessa foto que eu fiz esse vídeo. De vez em quando, a internet surpreende até o explorador de culto mais famoso e o youtuber mais corajoso. Por agora, seguimos explorando mistérios, e se você quiser me seguir e não perder nenhum deles, se inscreve no canal. Vira membro no Apoia-se para manter a fogueira viva, e a gente se vê. Da hora demais, velho. Pior que eu comecei a... Eu achei esse canal faz pouco tempo. Olha que finalzinho legal. Vou roubar a ideia desse finalzinho, velho. Mas enfim, canalzinho da hora. Vou até me inscrever aqui. Tem que me inscrever no meu outro canal. Não, nem sei desse aqui mesmo. E daí, quando sair vídeo novo, a gente vai reagir, velho. Muito bom. Não tenho, acho que, palavras finais pra dizer. Acho que mais seria na parte que eu falei. Na parte que eu digo que eu não sinto tanto medo. Eu só senti mais um leve desconforto. Então, é só isso daí mesmo. Mas um vídeo muito bom mesmo.